Nós estamos tratando nesta manhã da lição de número 2, que traz como referência, o assunto importante, que todos os assuntos da Escola Bíblica Dominical são importantes, e todos eles nos trazem ensinamento, amém? Então, nesta manhã nós vamos tratar a respeito da porta da fé se abre entre os gentios. Quando se diz porta, é uma abertura, E quando se diz uma porta, já teve algum projeto antes para que Deus colocasse a porta. E nós estamos aqui, a porta entre os gentios que se abre, pela fé. Nós sabemos que nós andamos é de fé em fé que nós caminhamos. Porque na verdade nós não vimos Cristo, conforme os discípulos o viram, conforme os discípulos apalparam, Mas nós andamos de fé em fé. Nós temos fé que Jesus veio a este mundo como uma promessa da parte do Pai, que desde lá da consumação do século, do início, houve um projeto de salvação para toda a humanidade. Nós vimos ali que quando Adão e Eva pecaram, o próprio Deus determinou que da semente da mulher nasceria que esmagaria a cabeça da serpente. E esse tempo veio passando, mas o projeto de Deus prosseguiu. E esse projeto, depois de muitos anos se passaram, veio Cristo, Que era o projeto que abriria a porta da salvação para os gentios através da fé. E nós estamos aqui, fazemos parte deste povo. Somos gentios, fomos alcançados pela bondade, pela misericórdia de Deus, e nós estamos aqui gratos, porque a porta também se abriu para nós. A porta, ela se abre para nós através da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, assim diz a palavra. Se nós não tiver fé, nós não vamos alcançar esta porta. E o próprio Jesus falou a respeito da porta, Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém crer, se alguém tiver fé, ele vai abrir a porta. E se ele abrir a porta através da fé, eu vou entrar na tua casa. Mas o personagem tem que abrir a porta. Se o personagem não tiver aquela fé suficiente para que venha abrir a porta para Jesus entrar em seu coração, você não alcançarão a salvação através da porta que foi aberta por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então é pela fé, aquilo que nós não vimos com nossos olhos, Aquilo que muitas das vezes alguém que está ao nosso lado não consegue ver, mas nós, através da fé, nós vemos uma porta aberta. Você olha e vê, o seu caminho de servir a Cristo. E tem muitas pessoas que estão ao teu lado e não vê nada. O que o irmão está fazendo? O que esses irmãos toda vez estão indo para a igreja, deixam os afazeres em casa e vai para a igreja? Nós estamos vendo algo que alguém está em casa que não está vendo. Essa é a diferença. Nós estamos vendo algo a mais. Porque se todo mundo vesse algo que nós estamos vendo, cada qual estava procurando servir a Cristo. Mas aqui esta palavra nos traz, a porta ela foi aberta. E para todos quanto queiram entrar, é só abrir a porta, que o dono do projeto, o projetista que foi Deus, que enviou o seu filho para morrer neste mundo, para que essa porta fosse se aberta. Então, esse Jesus que morreu, ele está batendo na nossa porta, quer dizer, a porta do nosso coração e pedindo para que possa entrar. E ele só entra se nós o permitir que assim ele faça. A introdução diz aqui: a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos 13 e 14. Logo após serem separados pelo Espírito Santo, está aqui em Atos 13, 2 e 3. Então nós vemos aqui a primeira viagem missionária de Paulo. Mas isso não quer dizer que foi aqui que Paulo começou a trabalhar. Não. Não foi aqui que Paulo começou a sua viagem missionária, o primeiro trabalho. Quando se diz a sua primeira viagem missionária, Paulo e Bernabé, que eles foram guiados pela direção e iniciaram a obra do Senhor que lhe confiaram. Paulo já evangelizava como evangelista. Desde quando ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, a Bíblia refere que ele teve um encontro com o Senhor naquele dia. E nós vemos que Paulo, naquele dia, ele saiu para perseguir os discípulos. Mas quando ele teve aquele encontro com Jesus, nem sequer ele voltou para a sua cidade, para Jerusalém.
diz a história que ele seguiu a viagem já pregando o Evangelho de Cristo, né? Ele já continuou pregando o Evangelho de Cristo, mas que ele estava fazendo um trabalho como evangelista. Agora aqui, nesta lição, a primeira viagem missionária, que quando se diz missionário, viagem missionária, são aqueles que são enviados por uma igreja, né? Aqui está diferente. Então ele foi à cidade de Antioquia, estava lá ensinando nas igrejas, como ele e Bernabé, em Antioquia, mas Deus, vendo que era o necessário que assim os fizesse, de bom grado, aquela igreja se reuniu, orou a Deus, e eles foram os escolhidos para serem enviados como missionário para pregar o Evangelho de Cristo, né? Então essa é a primeira viagem missionária de Paulo, quer dizer isso, que ali ele estava sendo enviado pela igreja de Antioquia. Mas antes disso, Paulo já fazia a pregação e evangelizava os gentios através da sua palavra, da sua mensagem. Mas aqui ele estava sendo enviado por uma igreja para a obra o qual Deus o tinha mencionado que assim eles o fizessem, viu? Então está essa diferença. Muitas das vezes as pessoas dizem missionário. Missionário de que alguém está enviando? Não, se não está enviado por alguém, ele está fazendo o trabalho de um evangelista. Tanto é que na própria palavra de Deus diz que quando houve a perseguição em Jerusalém, que foram necessário que os cristãos se retirassem de Jerusalém, muitas daquelas pessoas fugiram. Nós vimos ali o exemplo de Filipe. E a palavra de Deus chama Filipe de o evangelista, né? O evangelista, porque ele estava indo por conta própria, né, pastor Vicente? Ele estava indo por conta própria, ele estava fugindo de uma perseguição, que vou chamar de evangelista porque ele não era enviado. Se ele tivesse sido enviado pela igreja de Jerusalém, era o missionário Filipe. Então deu para entender, né? Quando se diz um missionário é porque ele é sustentado por uma igreja, né? A igreja que envia, a igreja o sustenta. Então traz o nome de missionário, que ele está fazendo aquela obra e ele tem que prestar conta à igreja da qual ele foi enviado, né? Ele sempre tem que prestar relatório. Estou aqui, né? Não é isso, pastor Vicente? O camarada vai, trabalha, mas sempre ele envia relatório da qual a igreja ele está sendo enviado, né? Então vocês têm pleno conhecimento a respeito disso. E Paulo, essa aqui foi a sua primeira viagem missionária. E diz a história que a jornada durou cerca de 2 anos, entre 46 e 48 antes de Cristo. Então aqui para vocês verem que já havia muito tempo que Paulo já havia se convertido e ele estava aqui sendo, nesse momento, enviado por uma igreja. Já tinha 15 anos de conversão, então Paulo, quando se converteu, ele já tinha a sua ideologia, o seu desejo de pregar o Evangelho de Cristo, mas ainda não era um enviado da parte de igreja. Amém? Então diz aqui que durou cerca de 2 anos depois de Cristo. Nesse período, acompanhado por João Marcos, partiram de Antioquia da Síria, seguiram para Chipre, terra natal de Barnabé, e avançaram pela Ásia Menor, anunciando o Evangelho, e em Antioquia de Pisídia, Icônia, Listra e Derbe, toda a missão tinha um alvo claro: alcançar gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sobre a luz de Cristo. Amém? Então está aqui, eles saíram, determinados com um propósito de evangelizar. Saíram da Antioquia. Aqui eu quero dizer para vocês que quando se fala Antioquia, não se fala só de uma cidade, viu? Havia mais Antioquias naquela época, me parece que era 3. Que havia cidade por nome de Antioquia, porque Antioquia era um nome dado a um governador, um rei daquela época, Antíoco. Então muitos prestaram essa homenagem e colocaram o nome de cidade por nome de Antioquia. E aqui nós vimos que eles foram enviados pela igreja de Antioquia, né? E aqui ele estava visitando outra Antioquia da Síria, né? Por nome de Listra, me parece que é isso aí, de Pisídia, Antioquia de Pisídia, também aqui. Foram enviados pela Antioquia da Síria, e ele estava em outra cidade por nome de Antioquia da Persídia. E que tem aqui de importante aqui também, para que os irmãos possam assim entender. Muitos pensam, Paulo fundou a igreja de Antioquia, Paulo fundou aquelas igrejas. Não, Paulo não foi o fundador daquelas igrejas. Quando Paulo desceu, Paulo e Bernabé, para aquela cidade, já havia um crente.
Já havia sinagogas naquela cidade, tanto é que ele, quando for, já pregava na sinagoga para os judeus. Ele pregava na sinagoga para os judeus, pregava para os gentios, e há dois termos aqui. Quando Paulo descia para essa cidade para pregar, conforme era o costume, que era o previsto do plano, da qual antes era o plano de salvação aos judeus, primeiro tinha que pregar para os judeus. Quando os judeus não recebiam a palavra, Paulo se voltava para os gentios para pregar para os gentios. Mas a primeira mensagem de Paulo, mesmo nesses lugares, era direcionada ao povo judeu. Tanto é que Jesus, quando veio ao mundo, quando ele estava no seu ministério terreno, quando ele estava certamente em um lugar lá anunciando a palavra, ele disse que eu fui enviado, primeiramente, às ovelhas do meu pai, quer dizer, do povo judeu. Mas o próprio Jesus, quando ele cumpriu toda a sua missão na terra, ele estava prestes a voltar para o céu, ele orou nas suas últimas orações que ele fez como o Messias aqui na terra, ele orou a Deus e disse: olha, eu oro, Pai, não só por estes que aqui estão, mas por todos aqueles que ainda hão de vir a mim, porque os primeiros não haviam recebido a palavra, que era o povo judeu, mas agora todos quantos creram em mim, o proibido é a palavra de Jesus, mas agora todos quantos creram em mim, através da fé, serão chamados também filhos de Deus. Então aqui houve um ajuntamento pela graça de Deus, coube a nós entrar nesta porta, porque os judeus o rejeitaram e os gentios o abraçaram. Isso chegou até nós, e nós estamos aqui gratos a Deus, porque Deus fez tudo isso por nós, porque aqui na própria introdução diz aqui, que o plano de Deus abraça todas as nações sobre a luz de Cristo, todas as nações. Por que todas as nações? Já era um projeto. Nós estudamos passado aqui a respeito de Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti. Israel foi colocado como luz. Está falando aqui que Israel ele foi colocado como luz, porque de Israel vinha o Salvador. De Israel vinha o Criador de todas as coisas. O Verbo se fez carne e ele habitou entre nós, através do povo judeu. Ele se fez carne entre nós. Então, através disso aqui, o projeto de Deus veio na consumação do projeto que foi feito a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós sabemos que a geração veio passando, até que veio Jesus. E Jesus, através de Jesus, veio salvação a toda a terra, porque esse era o projeto de Deus. Salvar toda a humanidade que se havia perdido. Amém? E vocês podem falar também aí, viu? Se tiver uma sugestão aí para nos ajudar, sejam bem-vindos. A nossa primeira parte da nossa lição diz aqui o nosso primeiro ponto. A missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. O envio missionário e o avanço da palavra, conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Bernabé, partiram de Antioquia e desceram a Seleucia, e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, e já evangelizado por helenistas. Então está aqui, eu falei, eles vieram, anunciaram a palavra, foram enviados pela igreja de Antioquia, e quando eles vieram, eles fizeram um projeto. Eles não saem assim, biruto da cabeça, sem um rumo não. Eles programaram a sua viagem, por onde vamos passar, aonde vamos nos acomodar, o nosso ponto de apoio. E diz aqui que eles escolheram esta cidade, e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé. Por quê? Eles foram para lá? Porque era um ponto de apoio. Quando a gente vai programar uma viagem, não faz isso? Nós vamos sair tal hora nós vamos chegar no lugar tal, lá mora o fulano tal dos Anzóis, nós vamos ficar na casa dele, lá tem um parente do fulano de tal, muitas vezes a pessoa não tem, mas ele arruma um intermediário, porque eu fico sabendo que alguém tem algum ponto, ele fala, ei, nos dias de hoje, liga lá para o teu amigo, se ele pode me hospedar, nos dar um socorro, nos dar um suporte. Não é assim que a gente faz? Então aqui eles programaram a viagem, foram para a terra natal de Barnabé, e lá eles fizeram. A história não diz por quanto tempo eles ficaram nessa cidade, nessa terra, mas eles estavam se preparando e anunciando o evangelho, e lá diz que e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, e já evangelizado por helenistas.
Já havia alguém ensinado naquele lugar. Foi o que eu falei antes. No início do cristianismo, o cristianismo cresceu em Jerusalém, cresceu e se expandiu. Ele cresceu, mas com a morte de Estevão, através das perseguições que teve com a morte de Estevão, muitos judeus daquela cidade que tinham se convertido, eles se espalharam pelo mundo, se espalharam por todo lugar. E para onde eles passavam, Deus já havia colocado no coração deles o Espírito Santo, eles saíram anunciando, porque eles viram, né? Eles viram o acontecimento, eles viram Jesus, viram a questão da morte de Jesus, reconhecia, né, por direito a ressurreição de Jesus. Então eles tinham aquilo no seu coração e anunciavam o Evangelho de Cristo. E quando se diz evangelizado por helenista, você diz assim, o que é helenista, né? A história diz que os helenistas, era aqueles judeus que tinham conhecimento da língua grega, né? Eles participavam dos costumes romanos que havia, né, tido. Então era um povo, uma mistura, né? Era uma mistura de gente. E essa mistura ela começou muito antes da perseguição, quando eles partiram por o mundo. Muitos já haviam se misturado. Então eles tinham os costumes judeus, tanto também como o costume grego, falava a língua grega. Então eles eram chamados de helenistas. Então esse povo tinha costume das coisas de Deus, da salvação através de Jesus, e eles transmitiram a outras pessoas. Então, quando Paulo e Bernabé chegaram naquela cidade, eu creio que foi um reforço, né? Foi um reforço que Deus enviou para eles, para que eles continuassem com aquele propósito de divulgar a salvação e que o povo pudesse aceitar cada dia mais o cristianismo em suas vidas. Apartando em Salamina, anunciaram o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, primeiro do judeu, também do grego, acompanhado por João Marcos, seu cooperador. Assim a missão se expandia, demonstrando que proclamar a palavra exige fidelidade, reverência e obediência, sensível à direção do Espírito Santo. Está aqui o sucesso deles, né? Que eles foram obedientes, eles tinham fidelidade à obra do Senhor, eles eram sensíveis à direção do Espírito Santo. Por que sensível ao Espírito Santo? Porque o camarada que ele não é sensível ao Espírito Santo, Deus está falando com ele, o Espírito Santo está falando com ele, mas ele não entende, né? Pode falar com ele todos os dias, pode falar através do sonho, pode falar através da visão, pode falar através de alguém levando uma mensagem para ele, mas ele não entende, porque ele não é sensível ao Espírito Santo. Mas Paulo, ele era sensível, ele entendia quando o Espírito Santo falava com ele. Então ele tinha a sua fidelidade de obediência, né? Ele procurava sempre andar na direção do Senhor. Mesmo havendo dificuldade, perseguição, nós vamos ver tudo isso que aconteceu na vida de Paulo. Mas ele tinha a sua fidelidade. De forma alguma, ele desistia da missão do qual ele foi condicionado por Deus para que o Senhor fizesse. Amém? O confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Confronto com as trevas e a vitória do Evangelho. Na nossa caminhada, sempre há confronto. Não tem como. Desde que você esteja com o Evangelho de Cristo na mão, em seu coração, fazendo, você encontra confronto. E este confronto, ele já é determinado pelo próprio Cristo. Por quê? Aonde nós estamos? Nós estamos no mundo. O Evangelho do Reino, ele é uma causa do futuro, né? Se encontra com Deus. E o próprio Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele disse que vós sereis perseguidos por amor ao meu nome. Se vocês fossem do mundo, o mundo vos conheceria. Mas como vocês não são do mundo, o mundo vai vos odiar. Então, todo aquele que tenta fazer aquilo que vem da parte de Deus, há confronto com as trevas. Isso é normal. Porque foi Jesus que falou, se vocês fossem do mundo, o mundo reconheceria. E tudo que vocês faziam eram aceitos pelo mundo. Mas como vocês não são do mundo, como eu também do mundo não sou, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados,
vocês vão ser presos e muitos vão ser até mortos por amor do meu nome. Então é isso aqui. Então quando Paulo ele saiu, ele encontrou confronto. Tanto ele encontrou confronto naqueles dias, como você encontra nos dias de hoje. Você já observou nos dias de hoje a dificuldade do confronto quando alguém tem uma posição elevada no governo, quando ele levanta a bandeira do Evangelho, né, da causa de Deus, o quanto ele é perseguido, né? Mesmo nos dias de hoje, bota todo tipo de defeito no camarada, né? E acaba com a vida do sujeito porque ele levantou uma bandeira que ela se diz do lado de Deus, do lado da prosperidade, né? Segundo os conceitos bíblicos, a pessoa ela não é aceita. Mas se você levanta uma bandeira das trevas, todo mundo te abraça, não tem perseguição, porque você está no mundo. Então Paulo, ele enfrentou esse confronto, porque ele estava fazendo a vontade de Deus e trabalhava no mundo espiritual. Em Pafos, o missionário enfrentaram Bar Jesus, também chamado Elimas, um mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Esse procônsul que ele fazia parte daquela sinagoga. Mas segundo a história, que esse mágico, ele trabalhava com esse procônsul. E ele tinha assim as suas regalias com ele, né? Era um homem de confiança do procônsul, porque ele fazia as suas mágicas, e muitas das vezes ele tinha assim, uma certa aceitação com aquele procônsul. Então, quando Paulo veio pregando o Evangelho, era totalmente diferente da vida daquele mágico. Não tinha nada a ver com a vida do mágico. E diz a história que ele, temendo perder a sua posição, né, de estar ao lado daquele homem de grande autoridade, ele se levantou contra Paulo, se desfazendo do Evangelho que Paulo pregava. Se desfazendo, querendo botar em discreto a mensagem do apóstolo, né, que estava ali anunciando o cristianismo. Então ele tentou de todas as formas, a ponto que Paulo não suportou, né, não suportou tamanha perseguição e o repreendeu. Por quê? Porque ele estava ali tratando de algo que não se tratava daquilo que era do bom da parte de Deus. Tanto é que como é bom a pessoa ser obediente a Deus e estar ligada a Deus, porque a Deus assim o faz, né? Aqui quando ele estava perturbando, né? Era um perturbador do Evangelho de Paulo, ele estava querendo se desviar, então veio aqui, o Paulo chamou ele de o filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor, que é Paulo repreendendo ele, chamou ele todo nome. E eis aqui, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Agora você observa o que é um camarada estar ligado a Deus, né? Porque as trevas, ela não tem poder sobre a luz. Ele estava perturbando, ele achava que poderia vencer Paulo. Mas Paulo viu quando ele estava muito atrevido, chamou ele de filho do diabo. Eu vou lhe provar que quem eu estou servindo é maior que o que tu serve. Porque tu serve ao diabo, eu sirvo a Deus. Como para provar que eu, né, estou enviado da parte de Deus, tu vai ficar cego, né, por alguns dias. E teve dó dele, né? Foi só por alguns dias, não foi para ficar cego todo o tempo da tua vida, não. Você vai ficar cego por alguns dias, para que você venha entender que você está se rebelando contra o Criador de todas as coisas. E diz a história que no mesmo instante ele ficou cego. Agora vocês imaginam uma ação dessa acontecendo no meio de uma multidão. Você vê um perturbador que está lá perturbando, e vem um homem de Deus e decreta: tu vai ficar cego bem agora, e o cara se torna a ficar cego. O camarada tem que ter comunhão com Deus, e aí é onde Deus aprova, né? Porque o ministério dos apóstolos, eles eram acompanhados de palavra, de milagres e maravilha. Aonde há milagres e maravilha, o povo crê.
Agora, se chegar só falando, fala, mas o povo não vê nada, dificilmente vai crer. Mas eles não, eles ensinavam e provavam daquilo que eles estavam ensinando, né? Tu vai ficar cego, e na mesma hora o camarada ficou cego. Então ele diz a história que muitos creram naquele dia, porque viram a conversão, né? Viram o Deus tratando com aquele perturbador, e muitos creram e aceitaram a palavra da salvação. Então é isso aí que acontece. Deus, ele usa os seus da forma correta e na hora necessária. Não é porque Paulo tinha esse poder que em todo lugar ele chegava e fazia essas coisas. Não, tudo tem a hora necessária, né? Tudo tem um momento certo. Deus entrega aquilo ali na hora que ele precisa e que é mais necessário. Então vocês podem ter a plena certeza. Quando você estiver fazendo algo para Deus, tem alguém ali te perturbando, querendo tomar teu lugar. Isso é normal. É desde o início, né? Quando alguém se destaca em uma área de serviço público, muitas das vezes, você está se destacando, tem alguém lhe perturbando, o patrão, para tomar o teu espaço, né? Então, essa perturbação tem lá no trabalho, tem dentro da igreja, muitas das vezes, até entre os crentes. Quando alguém se destaca na igreja, o povo fala, rapaz, o fulano, sabe porque ele melhorou um pouquinho, ele sabe falar, o bicho está exibido, né? O bicho está antipático, né? Só quer viver com fulano. Então, assim, ele está achando que ele é o pastor da igreja, né? E muitas das vezes isso acontece. E muitas das vezes vai puxando o tapete da pessoa. A pessoa muitas vezes é uma presidente do círculo de oração, mas ela é tão tormentada, muitas das vezes pelas próprias irmãs. Não, eu vou entregar esse cargo para o pastor, não sei mais não. Isso só dá tribulação e trabalho para a gente, eu vou largar. Então, essa questão aqui, da perturbação, não está só entre os incrédulos lá não. Ela muitas das vezes funciona dentro da igreja. Porque muitas das vezes a pessoa deixa de trabalhar na igreja, né? É porque muitas das vezes há uma perseguição em cima dele, ele não tem sossego. Então ele larga tudo aquilo e vai cuidar da vida. Rapaz, eu vou largar esse negócio de igreja, eu não estou ganhando nada com isso mesmo, e eu vou cuidar da minha vida. E muitas das vezes abandonando por causa de perseguição na igreja. De crente ocupando, de crente muitas vezes desocupado, querendo pegar a ocupação daquele que está fazendo algo dentro da igreja. Então, aqui esse mágico, né, ele estava temendo que podia perder o seu lugar para Paulo. Então ele começou essa perturbação para que isso não aconteça e ele ficasse de boa. Então nós temos que ter muito cuidado. Quando essas coisas acontecer, a gente primeiro vai orar, colocar na presença de Deus, e no tempo certo, ele levanta a cada um para fazer a obra do Senhor, né? Tudo tem um tempo. Tem o tempo do chamado de Deus. Tem o tempo do chamado de Deus que ele coloca ali e tudo dá certo. Mas agora tem muitas das vezes ele adianta o chamado. Antes de Deus chamar, ele já se avança. Não, se Deus não mandou, não vai dar certo. Mas quando Deus manda, dá certo. Então tem os enviados de Deus. Talvez eu vi o filho Samuel Ferreira pregando, dizendo por que muitas coisas não dão certo na igreja. Ele diz que na igreja tem o enviado por ordem de Deus. Esse dá certo. Mas tem muitos daqueles que são enviados pelo homem. Talvez é um parente, é um amigo, ele quer enviar ele, mas ele não é daquilo, ele não dá fruto naquela área. Mas o homem está querendo enviar, sem ter a direção de Deus. Aí vai e não dá certo, por quê? Não foi um enviado da parte de Deus, foi um enviado pelo homem. Então aqui nós vemos os discípulos, diz a história aqui que eles oraram, jejuaram, apresentaram aquele projeto a Deus, e foi eles escolhidos para fazer esta obra. Quer dizer, estava segundo a direção de Deus. Amém? Vamos aqui um pouco mais. Confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos revela que o Evangelho rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma mente, coração e vida. O Evangelho ilumina o entendimento e renova o interior e produz o quê? Frutos visíveis. Quando o Evangelho entra, tá vendo? Ele ilumina, renova o interior e produz frutos visíveis. Você já observou aquelas pessoas que muitas das vezes se diz cristão, mas você não vê um renovo de nada na vida dele, né? Continua aquela mesma pessoa, não tem renovo, não tem frutos visíveis de conversão.
A palavra de Deus diz que quando uma palavra se converte, ele tem transformação na sua vida. Se a pessoa diz convertido e não tem uma transformação, na verdade ele não foi convertido, né? Porque traz renovo, produz luz. Você já imaginou nós aqui, aonde poderia estar nós neste momento, se nós não tivéssemos sido alcançados pelo Evangelho? Nós sabemos que aqui há muitas pessoas na igreja, nem todo mundo é perfeito, mas na igreja ela é uma reciclagem de gente ruim. Uma vez eu falei com um amigo meu, ele estava criticando a igreja, né? A igreja lá tem o fulano estão andando do jeito que é. Esse pessoal fazia isso, fazia aquilo outro. Eu falei, sim, fazia. Mas eles foram renovados pela palavra do Evangelho. Eles aceitaram, então eles estão sendo renovados. Dias após dia eles estão sendo renovados. Nada, esse negócio de renovação, a igreja está cheia de gente ruim. E olha, você está fazendo uma crítica sem entender a Bíblia, que você está de acordo com a Bíblia. A igreja, na verdade, eu falei, a igreja, na verdade, ela é uma reciclagem de gente ruim. Quando o camarada caça todas as formas no mundo e não encontra, tudo está difícil para ele, nada dá certo, né? Acaba a amizade, perde mulher, a mulher perde o marido, o cara sente rodar, está tudo bagunçado na vida, perdeu o emprego, está devendo, está todo jeito a vida do camarada, nada funciona. Aí ele começa a pedir oração, né? Aí ele vem para a igreja. E quando ele chega na igreja, ele é alcançado. E muitas das vezes ele é transformado e mudado. Então, isso aí eu falei para ele, a igreja ela é uma reciclagem. Quando você acha que não presta mais, tu procura a igreja. E se é tão confirmado, eu falei para ele a respeito de Paulo, o que era. O pastor Vicente diz. Falei para ele a respeito do Evangelho de Jesus também, né? Que quando Jesus veio ao mundo, ele disse assim que o são não precisa de médico. Quem precisa de médico é o doente. Então é aquele camarada que não presta que precisa de Jesus. O próprio Jesus falou que o são, quem se acha que é justo, está santo demais, está de bom, não precisa de Jesus. Agora é o doente que precisa, né? Então o são não precisa de médico, mas o doente. E o povo lá fora não entende essa história. Que quando a pessoa vem, ele é transformado, ele é iluminado, ele passa a ter entendimento. Se o camarada acha que alguém está na igreja, ele é uma pessoa ruim, imagina a pessoa quando ele não fazia parte da igreja. Esse dia um cara colocou no grupo, ou faz parte de um grupo, e tem um irmão lá, não sei o que ele colocou, o povo começou a criticar, porque era crente a igreja. Ele falou assim, imagina para vocês verem, vocês não veem a realidade. Antes de eu ser crente, eu era um prostituto, eu era um brigão, eu era um cachaceiro, eu era um fumante, e tudo isso eu larguei. Ainda estou ruim? Imagina quando eu não tinha largado essas partes, né? Se ainda continuo ruim, imagina antes. Então esse aqui é o Evangelho de Cristo, mas o mundo muitas das vezes não vê a transformação, ele vê só a acusação, né? Porque ele não entende, ele não quer entender, ele quer fazer tumulto e dizer que você não está de acordo com as coisas de Deus. Então é isso aqui que acontece, viu? Nós estamos caminhando e sempre há dificuldade, preocupação e perturbação na sua caminhada. A tua caminhada não é só de paz, não. Tem um hino que muitas das vezes as pessoas, eles ficam assim desanimados, porque muitas das vezes anunciam o evangelho fácil, que se diz que tem evangelho que só anuncia flores, né? Só prega flores no caminho, bênção e tudo mais. Mas esquece que a mesmo ramo que dá uma flor também dá espinho. Quando a flor cai, pode ficar espinho. Aí quando a flor cai e aparece espinho, a pessoa se sente e se desvia. Porque foi ensinado que no caminho de crente só tem flor, só tem bênção, só tem tudo. Não, no caminho de crente também tem espinho, e muito espinho. Aí quando a pessoa não está ali tendo conhecimento que ele vai encontrar o espinho, de que ele encontra, ele assusta. É igual quando um menino, quando você dá tudo para o menino, tudo pro menino. A hora que você dá um não nele, um moleque assusta. Ganhava tudo, agora eu não vou ganhar dessa vez, o moleque assusta. Quer dizer, ele estava acostumado só com ganhar, o dia que não deu, ele é bela, né? Então, muitas das vezes é crente mal ensinado, que só oferece flores. O dia que aparece o espinho, ele não concorda com isso, muitas vezes entra em dificuldade. Amém? Então, fica para vocês. O caminho do cristão não é só de flor, também tem espinho, e muito. Ponto 2, a missão em Antioquia da Pisídia, o evangelho que ilumina. A exposição apostólica que revela Cristo nas Escrituras, levantando-se na sinagoga, Paulo dirige-se a judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Está aqui.
a missão, a exposição apostólica revelada nas Escrituras. Por que muitas das vezes nós não alcançamos sucesso naquilo que nós fazemos? Nós não conhecemos a história. Então, para a gente ter sucesso naquilo que vai fazer, você tem que conhecer a história. Se você vai evangelizar alguém, você tem que conhecer aquela pessoa da qual você está levando a mensagem para ele. Vamos supor Cristo. Se você vai anunciar Cristo a alguém, você tem que conhecer a história de Cristo. Porque vê o sucesso de Paulo na sua evangelização. Aqui na sequência, ele vai aqui, ele tem o conhecimento de toda a história de Cristo, desde lá na consumação, quando Deus construiu o homem, quando o homem pecou. Então, diz aqui no texto aqui, que nós vamos aqui entrar nele aqui, Paulo percorreu toda essa história da criação do mundo, da criação da humanidade, ele veio passando de lá para cá, até chegar a Cristo. Então ele evangelizava e mostrava a raiz do nascimento, a sua consumação. Então nós, muitas das vezes, nós não temos sucesso, porque muitas vezes nós não conhecemos aquilo que nós vamos falar. Né, Malindalvo? Se alguém tem um professor de matemática, ele tem que entender de matemática para ensinar o aluno o que é matemática. Se o camarada é um professor de português, ele tem que entender a linguagem do português para ensinar. Então, se ele chegar lá e não conhecimento da matéria, ele vai ensinar o quê? Assim somos nós. O que nós vamos ensinar para alguém se nós não procuramos o conhecimento da matéria? Né? Como é que nós vamos tentar convencer uma pessoa a respeito de Cristo se nós não conhecemos o próprio Cristo? Se alguém perguntar para nós, a tua fé está baseada em quê? Em que a tua fé está baseada? Porque aqui a lição fala que a porta, ela se abre através da fé. A tua fé está baseada em quê? Então nós temos que falar para alguém em que a nossa fé está baseada. Nós temos que entender em que nós cremos, para que nós estejamos ali firmes naquele propósito. Se nós não conhecer o fundamento da nossa fé, nós não temos como passar essa fé para alguém. Então Paulo aqui, ele conhecia a história, viu? Então toda a história está dizendo que ele apontava para Cristo. E aqui ele recorda, né? Ao povo que ele estava ensinando, que ele recorda ao juiz, a Saul, apresenta Jesus como descendente de Davi. Ele vem vindo de lá para cá, veio a Davi, descendente de Davi. Afirma que João preparou o caminho, falou a respeito de João. Quando João nasceu, ele anunciava esse evangelho de Cristo, quando ele pregava a respeito do arrependimento, lá no Rio Jordão, pregando a palavra de Deus. E lá diz que o povo ia para ser batizado. Ele chamava eles de raça de víboras, já arrependeu para ser batizado, já então batizava. Então ele falou a respeito de João, que foi o propulsor que veio anunciando a Jesus Cristo. Tanto é que João, lá nós vimos lá que João, quando ele estava batizando, quando Jesus foi para ser batizado, quando João viu que Jesus vinha vindo, ele observou e conheceu que era Jesus que estava vindo. E diz a história que ele batizava e olhava para o personagem que estava vindo. Diz que quando Jesus chegou ao Jordão para ser batizado, João apontou para ele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aqui é o Salvador, né? Esse é o Salvador, que privilégio para ele. Então, Paulo, quando ele estava pregando, ele percorreu toda essa história, né? Porque ele tinha conhecimento de causa. Então, muitas das vezes o nosso não sucesso é porque nós não conhecemos a causa. Afirma que preparou o caminho. Paulo falou a respeito da cruz, que cumpriu as profecias, que havia as profecias dizendo que Jesus havia de vir, que Jesus havia de padecer, que ele seria morto, mas ele ia ressuscitar. E Paulo veio aqui trazendo isso para eles. E que a cruz cumpriu as profecias e que a ressurreição foi confirmada por testemunha e pelas Escrituras. A ressurreição, ela foi testemunhada, né? Muitas dessas pessoas que estavam lá nessas partes onde Paulo estava visitando, eles estavam ali na ressurreição, presenciou tudo aquilo ali, eles viram aqueles movimentos. Tanto é que quando Jesus foi assunto ao céu, ele falou para uma multidão de 500 pessoas, quando ele foi levado ao céu, né? Então o povo viram, contemplaram, entenderam. Então viu quando Jesus foi ao céu. E o próprio anjo, né, que veio ali e disse: vocês estão vendo esse personagem subir? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer também, ele vai voltar um dia, né? Então aquele povo saiu daquela região, foi para a sua cidade, então foram divulgando esses acontecimentos, porque eles presenciaram, né, tudo aquilo que acontecia. Então Paulo falou de todas essas coisas e foi transmitindo ao povo, e o povo já tinha ouvido a história. E muitas das vezes você está até esquecido, mas quando alguém conta a história, você se renova, né? É por isso que
nunca pode deixar de pregar a Bíblia. Quanto tempo nós estamos com a Bíblia aqui, né? Todo dia está com a Bíblia na igreja. Vem pastor, sai pastor, vem pastor, vai pastor, e todos estão pregando a Bíblia. Mas tem vez que você se esquece. Quando o pastor fala, você se motiva novamente. Eu estava até esquecido disso. Então, essas são coisas que acontecem, né? A palavra tem que ser pregada, para que a gente não venha se esquecer. Então, Paulo falou de todos os acontecimentos da mesma forma que foi Estevão. Estevão também, quando ele estava lá sendo perseguido, ele discorreu todas as escrituras para o povo daquela época. Nós vemos também no povo, os discípulos também no caminho de Amaús, quando ele estava a caminho, o personagem que era o próprio Cristo falou das escrituras para eles na caminhada. Então, o que falta para nós é ter conhecimento de causa. Eu me lembrei aqui do pastor que teve aqui, um certo pastor, ele estava falando a respeito de como a gente, muitas das vezes, dá uma palavra na igreja. Ele dizia, por que muitas pessoas não dão conta de uma palavra na igreja? Ele não tem conhecimento de causa. Ele falou, se você quer falar a respeito de Abraão, você estuda a história de Abraão. Quem foi Abraão, de onde veio, para onde foi, o que ele fez, qual foi a promessa que deu para ele. Se você estudar a história de Abraão, quando você tiver uma oportunidade na igreja, você dá conta de falar a respeito de Abraão. Você conhece Abraão. Se você quer falar a respeito de Moisés, você tem que estudar a história de Moisés. Você tem que saber das coisas que ele teve, que ele foi para o Egito, que ele conduziu o povo no deserto. Agora, se a pessoa não conhecer o que Moisés fez, o que tem de falar de Moisés na igreja? Nada, né? Então, assim é Cristo. Se nós não conhecer Cristo, o que nós temos que falar a respeito de Cristo, que Ele é o Salvador na igreja? Nada também. Então, é isso que acontece. São coisas que a gente tem que entender para que venha essas coisas acontecer na nossa vida, né? Seu discurso termina com um apelo solene para que os ouvintes não repitam os erros dos que rejeitaram o Messias. Então, que a repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiraram, os gentios rogam que Paulo retorne no sábado seguinte, e assim, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra. Então, aqui Paulo estava pregando. Mas aqui acontece o seguinte, que os judeus, eles eram muito assim sobre si. Eles achavam que o projeto da salvação, das bênçãos de Deus, era só para eles, né? Eles não queriam que esse Messias fosse dividido também para os outros. Pois quando Paulo pregou, diz aqui que muitos judeus se retiraram, porque Paulo estava dando o Cristo também aos gentios. Ele está tudo distorcido, esse evangelho de Paulo não é dessa forma. Cristo, o Messias, veio para nós, e ele está dando o próprio Messias para os gentios, então está errado. E olha que eles rejeitaram a mensagem de Paulo e saíram, né? Abandonaram. Esse está pregando heresia. Mas os gentios, que não era um projeto de Deus, se abraçaram, gostaram da mensagem, porque quem não tinha já estava tendo, né? Os judeus eles tinham muito e estava sendo repartido para quem não tinha. E a questão do repartir, o povo não gosta de dividir. O povo gosta de ficar só para si. Então estava dividindo para os gentios também, passando essa bênção pelo deles para os gentios não concordaram. Eles queriam ficar para si. Mas os gentios que não tinha nada, se agradou. Graças a Deus. Volta de novo, prega para nós de novo. Essa mensagem foi boa, né? Esse pastor tem razão na causa do mestre. Volta de novo e pregue de novo para nós. Então isso aí, a gente tem que entender que o projeto de Deus foi para todas as nações. A rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade, né? Contudo, em Antioquia e da Pisídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o evangelho. Paulo sentiu tristeza, porque Paulo tinha consciência da causa que ele estava ensinando. Ele sabia da verdade que ele estava ensinando, então ele viu o seu próprio povo rejeitar a sua mensagem, né? Então fala que ele se entristeceu porque eles rejeitaram a mensagem. Mas Paulo não poderia fazer nada mais. Então, como já disse lá no início, né? Que ele veio pregar primeiro aos judeus, ele já havia pregado. Já que rejeitou, vocês não querem não? Então agora eu vou para o gentio, vou pregar o evangelho do reino ao gentio. E eles aceitaram e abraçaram esta causa, né? Então, Paulo se entristeceu de uma forma, mas se alegrou de outra forma, porque o evangelho foi alcançado a outras pessoas, amém? Vamos aqui, parte 3 aqui, ponto 3. A porta da fé aberta aos gentios
pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Ao rejeitarem a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna. Está vendo? Deus, o projeto de Deus é para salvar todo o povo judeu. Não. Aqui, o camarada também tem que aceitar da mesma forma, nós temos que crer. Para nós ser salvo, o gentil, ele tem que crer e obedecer para ser salvo. Então vamos aqui, então quer dizer, eles rejeitaram a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna, não por um decreto arbitrário, né? Eles tinham oportunidade, não foi um decreto de perdição, mas pela resistência voluntária do Evangelho. Nós temos aqui, o ser humano ele tem um livre-arbítrio. Você quer crer? Tudo bem. Não quer crer? Tudo bem. O homem, desde quando ele foi criado, ele age por livre-arbítrio. Deus nunca obrigou uma pessoa a ser aquilo que ele não quer ser. Se você quer ser, Deus te abençoa e você cresce. Você não quer? Tudo bem, fica da mesma forma. Deus não impede nós fazer aquilo que é errado. Então o Evangelho foi pregado, mas eles não creram. Então aí veio a tristeza de Paulo, né? Porque eles rejeitaram a mensagem da salvação. Assim Paulo volta-se aos gentios. Não quer não? Não, então vou para os gentios. Assim Paulo volta-se aos gentios, que recebem a palavra com alegria, fé e sincera. Cumpre-se então o propósito divino anunciado em Isaías. Israel seria luz para as nações. De Israel viria Cristo, a luz para a revelação dos gentios. Então está aqui, se cumpriu. Por quê? Israel se tornou luz, porque era uma promessa da parte de Deus. Veio os seus descendentes, veio vindo, conforme já discorreram o apóstolo Paulo, e da descendência de Davi veio Jesus, né? Que era do povo judeu. Então, Israel se fez luz para a salvação de toda a humanidade. Então, Cristo veio, morreu, ressuscitou, deixou o povo com a obrigação de anunciar o teu evangelho, e assim cresceu. Então, nós temos Israel como luz, da mesma forma que nós, hoje, nos dias de hoje, Jesus também nos proporciona e cobra de nós que também nós sejamos luz, né? Tem que ser luz, tanto é que sede meus imitadores, né? Paulo falava, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o próprio Cristo também falou que sede minhas testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vocês têm que ser testemunha. Como é que vai ser testemunha de Jesus se não dá um bom exemplo? Então, para ser testemunha de Jesus, o camarada tem que ter bom exemplo. Então, também a igreja ela foi colocada como luz na terra, como luz e como sal da terra, para temperar aqueles que não prestam, né? Então, isso que acontece, nós somos colocados como luz, da mesma forma que Israel também foi colocado como luz. Amém? Vamos aqui, está acabando o tempo, graças a Deus por isso. A missão em Icônia, Listra e Derbe, a fé que persevera. O testemunho usado que enfrenta a oposição. Em Icônia, Paulo e Bernabé entraram na sinagoga, anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Entretanto, a cidade dividiu-se em conspiração surgiu. Uma conspiração surgiu para apredejá-lo. Obedientes à direção do Espírito, os missionários retiraram-se para Listra, não por medo, mas por prudência, preservando-se para continuar a missão. Onde a palavra frutifica, a oposição também se levanta, mas o avanço do evangelho não pode ser detido. Então está aqui, mais dificuldade e mais perseguição. O evangelho, conforme ele era feito de sinais e maravilhas. Olha, onde há sinal e maravilha, o povo vai ali para ouvir. Porque que aonde Jesus estava, diz que aonde ele passava havia uma grande multidão. Porque o ministério de Jesus ele era feito de sinais e maravilhas, né? Tinha tudo, era completo. Então, por onde Jesus passava, o povo estava ali presente. Então, quando o povo ouve uma mensagem sadia de um homem de Deus, eles querem ouvir. E cabe a nós, então, analisar aqui que Paulo, mesmo tendo essas qualidades,
tinha os seus opositores que muitas das vezes expulsavam da cidade. Quando a gente lê a história de Paulo, a gente vê o quanto Paulo sofreu. A vida de Paulo, ela é bonita na Bíblia, viu? A vida de Paulo é bonita na Bíblia a respeito da sua evangelização. Mas uma vida de tranquilidade Paulo não teve, né? Paulo abandonou tudo por causa do evangelho. Paulo morreu pobre, Paulo não tinha bens, Paulo sobrevivia de ajuda das igrejas. E aquilo que ele recebia, muitas das vezes, ele enviava para outras pessoas. E o salário de Paulo era ser preso, era apanhar, né? Era ser perseguido, expulso de cidade. Então esse era o salário de Paulo. Mas ele não desistia. Tanto é que quando ele morreu, ele disse: combati o bom combate. Terminei minha carreira, mas guardei a minha fé. Vocês podem matar o corpo para fazer tudo, mas a minha fé vocês não matam, ela continua. Então Paulo não teve uma vida que muitas das vezes nós temos nos dias de hoje, não, né? Vida de tranquilidade, uns andando de carro, outros andando de avião, né? Tudo mais. Não, a vida de Paulo era no pé, era de pé que ele fazia, era de embarcação por água. Ele não teve essa vida boa. Então, quando o seu salário era taca, muitas das vezes, né? Quantas e quantas das vezes na Bíblia a gente vê essa questão? Aqui na sequência nós vamos ver o que aconteceu, né? Então, a palavra de Paulo, ele pregava, ele tinha uma palavra abençoada da parte de Deus, mas ele era perseguido, viu? Listra, milagre, confusão e religiosa, e sofrimento por Cristo. Sofrimento por Cristo. Em Listra, Paulo cura um homem aleijado de nascimento, o que leva a multidão confundida a tentar adorá-lo como Deus. Paulo e Bernabé rejeitam a idolatria e anuncia o Deus vivo. Quer dizer, tudo o que eles faziam, eles deixavam para a glória de Deus. Quando ele curou esse personagem aqui, né, que era um paralítico, todo mundo conhecia, eles foram curados através da palavra, do milagre ordenado por Paulo. Diz a história que o povo daquela comunidade se encontrou eles como Deus. Apareceu 2 deuses aqui que vieram, né, nos visitar. E a história diz que eles queriam fazer sacrifício, né, para agradar Paulo e Barnabé, por causa do milagre que eles faziam. É um Deus que se apareceu entre nós. Porque naquela época, a metodologia grega, eles adoravam vários tipos de Deus. Tanto é que Paulo, quando foi pregar numa determinada cidade, ele pregou a respeito do Deus desconhecido. Eu vou pregar aqui a respeito, mas vou falar hoje em nome de um Deus desconhecido, um Deus que vocês nunca viram falar sobre ele. E esse Deus era Jesus, né? Então, quando eles fizeram este milagre, eles pensaram: mais um Deus desconhecido para nós. Vamos fazer logo um sacrifício para agradar ele. Vai que nós não façamos algo, ele vai ficar contrariado conosco. Porque o povo daquela época tinha medo do castigo dos deuses. Se não adorasse, eles poderiam ser castigados. Então vamos logo adorar, para que não venha ser castigado. Mas Paulo repreendeu, né? Não aceita esta glória para nós. O que nós fazemos são em nome de Jesus, né? Esta glória fica para Deus, não para nós. Mas mesmo assim, a perseguição continuou, porque através dos milagres, o povo crescia, se acrescentava cada dia mais. E aqui a palavra de Deus diz aqui, né? Que, porém, judeus vindo de Antioquia e Icônia incitam o povo contra eles, e Paulo é apedrejado e deixado como morto. Está vendo? Mesmo assim, uns querendo adorar como Deus, e os outros se revoltou porque fizeram algo em nome de Deus e colocaram que aquele milagre que ele tinha feito não era em nome de Deus, era em nome do diabo, né? Quer dizer, distorceu aquilo que estava feito. E diz a história que esse povo aqui, então, judeus vindo de Antioquia, lá da onde eles foram enviados. Não foi da outra Antioquia onde eles estavam. Diz que essa Antioquia aqui, esse pessoal que vieram, foi cerca de 200 quilômetros. Mas quando ficou sabendo do avanço, do crescimento do evangelho lá, então eles vieram, este povo de outra cidade, cerca de 200 quilômetros a pé, porque não tinha carro nem avião naquela época, vieram a pé e persuadiram a multidão, um grande número de pessoas, para apedrejar Paulo, que ele estava ali colocando coisas blasfemas, que não era coisas dignas do reino de Deus. E isso que eles conseguiram, né, atingir os seus objetivos. Diz que apedrejaram Paulo e deixaram ele como morto. Não está morto, esse aí já morreu, esse aí já era. Mas não, eles foram embora e Paulo levantou. E ele não voltou para casa não.
Ele continuou seu ministério divulgando a palavra de Deus, pregando o evangelho do reino de Deus, porque foi por aquilo que ele veio. Então, meus irmãos, eu quero deixar para vocês que há dificuldade em toda a caminhada. Paulo, ele não desistiu do seu propósito, porque o propósito dele era de salvação de vida, mas ele não encontrou um mar de rosa, caminhos de rosa. Paulo encontrou mais caminho de espinho do que caminhos de rosa. Então, tem muitas pessoas que quando ele está na igreja, quando algo não dá certo para ele, pensa, estou desviado, Deus me abandonou, Deus não me quer mais não, nada funciona para mim, está tudo dando errado, Deus me abandonou. Não, muitas vezes não é um abandono da parte de Deus, muitas das vezes simplesmente é um sofrimento a mais para você voltar para Deus, né? Porque você possa voltar para Deus e Deus possa te abençoar, que muitas das vezes a pessoa, na bonança, só na bondade, ele esquece um pouco de Deus. Então, muitas das vezes tem que apertar o parafuso um pouco para a pessoa pensar, não, eu preciso de Deus na minha vida, eu sozinho não faço nada, amém? Então, quero ler aqui, o tempo já se virando, tem 5 minutos, eu quero ler pelo menos a conclusão aqui da lição, né, aos irmãos, que a conclusão diz aqui: ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornaram à cidade onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo o presbítero. Depois apresentam à igreja de Antioquia o relatório que Deus fizera, celebrando que abrirá aos gentios a porta da fé. A missão continua, porque a graça conduz, sustenta e abre caminho onde parecia impossível. Então aqui eles voltaram com a sua missão cumprida. Sofreram, apanharam, foram apedrejados, mas eles trouxeram, quando eles voltaram, trouxeram um relatório, né? Você nos enviou e nós voltamos. E aqui está nosso relatório daquilo que nós fizemos em toda a nossa trajetória. Amém? Então é importante que nós prestamos atenção naquilo que fazemos. E fique aqui a dica: quando haver sofrimento, não é porque Deus está longe de ti, não. Porque muitas vezes a gente precisa passar por esse processo, né? A questão do oleiro, né? Nós estamos passando pela mão do oleiro. Então, que Deus possa abençoar. Quero agradecer aqui a Deus pela oportunidade, a Maranata por ter nos permitido. E agradecer a vocês também, né? De bom grado nos ouviu aqui. Amém? Que Deus abençoe.